Sejam bem-vindos todos ao 25º webinário realizado pela CNM e pela FAMES com o tema Gestão e Finanças Públicas Municipais no enfrentamento da Covid-19. Presidente Cristiano, você está com a palavra. Boa tarde a todos, prefeitos, prefeitas, secretários municipais, enfim, a todos os que estão participando de mais esse 25º webinário. Cumprimentar toda a equipe técnica da FAMES, cumprimentar aqui aos nossos palestrantes, Dr. Marcos Vinícius Cunha, doutora Thalita Cedro, Alex Carneiro, Dr. Fernando Benício dos Santos e o nosso amigo da Confederação Nacional dos Municípios, Eduardo Strança. Gente, nós estamos vivendo esse momento delicado, né, no nosso país, momento dessa pandemia, momento que a gente não sabe quais as medidas que devemos tomar, estamos vivendo um dia após outro, e aí as soluções elas vão chegando e vão acontecendo dessa forma, trocando as experiências, vendo onde é que está dando certo em um município, um copiando o outro, na maneira mais clara de falar. E o que a gente tem hoje de mais precioso é a informação. A gente está aí na grande expectativa, eu estou aqui no grupo dos presidentes das estaduais, todo mundo perguntando, o PL 39 já foi sancionado, não foi sancionado. Infelizmente, a gente ainda tem que contar com essa disputa política desnecessária, a qual assola o nosso país, comandada pelo presidente da República, nesse tensionamento com os governadores, com os prefeitos, onde o foco principal deve ser a luta contra o coronavírus, deve ser a responsabilidade de cuidar da vida das pessoas. Então, nesse nosso webinário hoje, nós vamos ter uma grande fonte de conhecimento, o que nós devemos fazer nas nossas administrações, sobre esses recursos que foram tão propagados pela mídia, pelos políticos que votaram e aprovaram, pelo próprio presidente da República, que já chegou rios de dinheiro para os municípios, onde, na verdade, a gente sabe que nada disso aconteceu. Nós estamos fechando o mês de maio, o último decêndio do FPM é agora, na próxima sexta-feira, e nós teremos uma queda de 25% se comparado com o mesmo período, mesmo mês de maio de 2019. Então, é algo assustador a gente ter uma queda de 25% em relação a 2019, fora o que nós teríamos de aumento de um ano para o outro, que isso é natural. O FPM subir entre 10%, 12%, 15% de um ano para o outro. Então, assim, é uma perda muito grande que a gente está tendo. Vários planos de governo, vários planejamentos que alguns prefeitos fizeram já vêm sendo replanejados, rediscutidos, porque, infelizmente, com essa queda da arrecadação, ninguém vai ter condição de fazer e honrar tudo aquilo que planejou. Então, um período de muita adaptação, de muita conscientização da população. A população, nesse momento, ela tem que entender que algumas coisas que tinham sido planejadas não vão poder acontecerem, e, na verdade, tudo se resume ao coronavírus, a essa pandemia, a essa palavra que já foi tão martelada na cabeça de todo mundo. Não é momento para a gente achar culpados, para a gente transferir responsabilidade para ninguém. É momento de união, momento da gente estar junto, e dessa forma a gente conseguir atravessar todo esse período, toda essa fase tão difícil que a gente está passando. Mas eu tenho certeza que com muito trabalho, principalmente a união de todos, a gente vai conseguir ultrapassar, sim, esse período e esse momento tão difícil que o nosso país está passando, e o mundo está passando. Não é uma coisa só do nosso país, é o mundo inteiro. Então, eu quero, mais uma vez, dar boas-vindas a todos os participantes aqui, estarem participando aqui, dizer do compromisso da nossa federação, do compromisso da nossa confederação, que é a CNM, que tanto luta, que tanto defende os municípios brasileiros. Então, muito obrigado e sejam todos bem-vindos.
Muito obrigado, presidente. Hoje nós trataremos dos aspectos orçamentários, contábeis e jurídicos, aplicação dos recursos do SUS, transposição e transferência de recursos da Lei Complementar 172/2020, repasse financeiro emergencial do SUAS, contabilização do auxílio financeiro e os esclarecimentos sobre a PL 39. E até ouso dizer que, diante de tantas feras que nós temos hoje aqui, para falar para o nosso público sergipano, o que vier, com certeza, vai ser esclarecido. Qualquer dúvida que os técnicos e os gestores tenham a respeito desses temas e de tantos outros que, como você bem falou, Cristiano, a CNM tem defendido e lutado, representando os municípios em Brasília, junto com a FAMES, junto com o seu trabalho que tem trazido realmente resultado para todos os municípios. Então, nós saudamos Marcos Vinícius Cunha dos Santos, Thalita Cedro Alves de Jesus, Alex Carneiro, Fernando Benício dos Santos, o Eduardo Strans, né? Grande parceiro aqui da FAMES e do município sergipano, o Elias também, que está aqui participando. Então, vamos dar início aos esclarecimentos, ao nosso webinário. Vamos começar por quem? Por Eduardo, por Thalita, Alex? Vamos começar com o Alex. Por favor, Alex, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos aí pela oportunidade, principalmente aí saudar o nosso presidente Cristiano, da FAMES, você, Jorge, e os colegas aí da Confederação. Nós até demoramos um pouquinho aí para entrar na sala, porque estávamos também em outra reunião com o pessoal da Paraíba, né? Então, vamos começar de toda essa nossa temática, essa nossa pauta. Vamos começar pela que está todo mundo mais ansioso, né, que é pelo PLP 39, que a nossa expectativa de sanção aí desse apoio financeiro aos municípios, dentre as outras pautas que engloba o PLP, né. A nossa expectativa é que o governo realmente, nosso presidente, sancione a lei, porque ele tem alguns interesses aí de veto de algumas partes do texto. Mas vamos falar um pouquinho do que é importante aí do PLP para os municípios, né? Dentro do PLP, inicialmente ele era um PLP 149, que ele falava da recomposição do ICMS e do ISS. Como nós tivemos na MP 938, a recomposição do FPM que os municípios hoje já vêm recebendo, né? Então, dentro desse PLP, ele foi alterado durante a sua tramitação e foi aprovado pelo PLP 39, um apoio financeiro aos municípios. Dentro desse apoio financeiro, que ficou estabelecido, uma parte desse recurso ficou 60 bilhões para os municípios e estados, sendo que 10 bilhões desse recurso, ele é chancelado para utilização na saúde e na assistência social, então SUAS e SUS. Né? Dentro desses 10 bilhões, ficou destinado 7 bilhões para os estados e 3 bilhões para os municípios. Do restante, dos 50 bilhões, ficou 30 bilhões para os estados e 20 bilhões para os municípios. Desses 20 bilhões aos municípios, ele é de recurso de utilização livre. É importante colocar para vocês, a Thalita, o Eduardo vai colocar aí mais para frente, dentro de algumas temáticas dessa parte desse apoio financeiro, que esse recurso ele tem que ser utilizado no enfrentamento do Covid, porque é justamente por isso que o PLP foi aprovado, né? Que é para mitigar essa escassez de recurso e atuar diretamente no enfrentamento do Covid. Né? Dentro desse recurso, até é importante também colocar que uma parte do texto ele coloca que pode ser utilizado dos 3 bilhões e também dos 20 bilhões para os municípios, atuar com pagamento de folha de servidores. Né? E dentro disso, além desse apoio financeiro aos municípios, o texto ele coloca renegociação de obrigações com a União, renegociações com bancos públicos e também bancos internacionais, suspensão de pagamentos de previdência
e também a questão dos patronais com regime próprio de previdência, tem a dispensa dos limites e condições do CALC, além de algumas alterações da LRF e a securitização. Né? Eu vou passar agora para a Thalita, que ela vai dar andamento na pauta e colocar também as questões dos recursos, se tem ou não os repasses constitucionais, como que fica a parte do duodécimo, dentre outras pautas da nossa exposição dentro do PLP 39. A palavra está com você, Thalitinha. Obrigada, Alex. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o presidente Cristiano, quero cumprimentar o Jorge e agradecer pela oportunidade. É sempre muito bom estar com vocês, estar junto com a FAMES, trazendo orientações aos municípios. Eu creio que essa é a primeira vez que eu participo com a FAMES, mas com certeza já foram feitas várias aí com a CNM e outras mesmo da FAMES, e com certeza vão ter outros que a gente vai precisar fazer para esclarecer os pontos que ainda serão regulamentados por esse texto que a gente aguarda a sanção. Na verdade, a minha expectativa é que ainda durante esse webinário a gente consiga trazer a informação em tempo real de que o texto foi sancionado. Eu realmente espero que agora, nos próximos minutos, porque normalmente a edição extra do Diário Oficial, ela sai a partir das 17 horas, eu espero que realmente a gente consiga dar essa notícia para vocês aqui em primeira mão, tá? A gente está aguardando essa sanção com muita expectativa, os prefeitos, na verdade, como um todo estão, mas é importante a gente salientar o seguinte, que não acontecendo a sanção hoje, apesar de hoje ser o tempo limite para que isso aconteça, o texto ele tem aceitação tácita, ou seja, ele será automaticamente promulgado. Isso foi uma dúvida que surgiu na live que a gente fez anteriormente a essa, então eu já começo esclarecendo isso, porque pode ser dúvida dos gestores, dos técnicos que estão nos acompanhando. Então, não havendo a sanção, apesar de ser essa a nossa expectativa e a gente acreditar que, de fato, ela vai acontecer, porque o presidente tem interesses em vetar e a gente também deseja o veto das partes de exceções ao congelamento, das categorias que estão excetuadas do congelamento, que dá aos municípios um respirar na questão do aumento do gasto de pessoal. Então, a gente espera que ele sancione com essas partes vetadas, né? Mas isso não acontecendo, que a gente acha difícil, mas não acontecendo, o texto segue para aceitação tácita e ele é promulgado em até 48 horas, tá? Só para já deixar isso esclarecido para os senhores e senhoras. E aí a gente começa, então, a detalhar um pouquinho mais o que está lá dentro desse texto, né? O que vai vir no texto de lei. Então, como o Alex colocou, os auxílios, eles estão previstos aí em duas partes, né, 3 bilhões em recursos para assistência e saúde, inclusive para utilização em folha. Então, ele dentro dessas áreas de saúde e assistência, são recursos livres, dentro dessas duas áreas, o município podendo, inclusive, utilizar para pagamento de folha. E na parte dos 20 bilhões, que vem com recursos livres, o Alex já ressaltou que a gente tem uma cautela, e a gente tem ressaltado isso em todas as lives, webinários que a gente tem participado, que os municípios precisam, sim, se atentar para o fato de que esse recurso, os 20 bilhões especificamente, está vindo para serem aplicados em ações de enfrentamento à Covid, e, é claro, ele vem também para recompor o orçamento. O próprio texto lá do artigo 5º, que é o texto que traz a parte dos auxílios, ele destaca lá muito claramente que é para essas ações de enfrentamento à pandemia e para recomposição do orçamento, porque a gente sabe aí das perdas que os municípios tiveram, né? Mas é importante destacar que não é o momento de criar novas despesas, né? De, no seu planejamento, colocar uma obra, né? Isso não é o momento de fazer agora. Ele vem para recompor as perdas que os municípios sofreram, e eu creio que vocês devem ter visto, a FAMES nos apoiou muito também na construção desse vídeo, na elaboração do roteiro e conteúdo, né? A CNM divulgou uma série de informações e estimativas de perdas de receita, né? Então, no total, pelos cálculos que nós fizemos, considerando desde o início da pandemia, a gente tem uma perda de cerca de 74 bilhões de reais nos orçamentos municipais.
E aí, aqui, é claro, a gente está colocando ICMS, a gente está colocando IPVA, a gente está colocando ITBI, IPTU, ISS, então, todos os tributos próprios dos municípios, fora aqueles também que são transferidos constitucionalmente do Estado para o município, né? E nesse bolo, então, nós teríamos 74 bilhões em perdas, e o que estamos recebendo agora são 23 bilhões. Então, por mais que o recurso ele seja significativo, vai ajudar muito os municípios nesse momento de crise, mas ele não repõe todas as perdas que vocês tiveram. O nosso presidente Aroldi costuma dizer que não é recurso novo, não é dinheiro novo, porque na prática ele não é além do orçamento de vocês, ele está abaixo ainda daquilo que vocês projetaram de orçamento para esses períodos, para esses 3 meses. Então, é importante alertar, né, para que o município tenha cautela na utilização desse recurso. Esses 2 recursos, em que pese terem naturezas iguais, porque não é uma natureza de tributo, né, ele é um recurso de auxílio financeiro, e eu tenho uma utilização específica para saúde e assistência, e um outro livre, eles vão entrar pelo texto da lei na mesma conta, que é o FPM. A gente está trabalhando, e é importante destacar que todas as segundas-feiras a CNM tem uma reunião com o Ministério da Economia, e ali tem a participação do Tesouro Nacional, tem a participação da Secretaria de Governo, da Secretaria de Fazenda, e a gente tem argumentado com eles da importância de termos esse crédito do recurso em contas específicas. Em 2018, os municípios receberam apoios financeiros na área da saúde, da assistência e da educação, em contas criadas de apoio financeiro específicas para essas áreas, e desde 2014, até talvez antes disso, os municípios já vêm recebendo os auxílios financeiros, né, o apoio financeiro nessa conta geral, AFN. Então, a gente tem trabalhado com eles para que, de alguma forma, esse recurso ele possa entrar separadamente, para que na contabilização os municípios consigam identificar o que era de recurso da saúde e assistência, o que era de recurso livre, para que vocês possam, então, fazer a execução correta dessa receita. O recurso dos 3 bilhões que está vindo para assistência e saúde, talvez vocês vão perguntar assim, como é que eu vou saber quanto desses 3 bilhões ou da parte que eu vou receber do meu município, quanto que é para saúde e quanto que é para assistência? O texto da lei não traz qualquer limitação desse percentual para uma ou outra área, tá? Essa determinação, quem vai definir é o próprio município. Então, se vocês identificarem que a área da saúde é a que requer um pouco mais de investimento no momento, vocês vão utilizar, então, e transferir maior parte desse recurso para a saúde. Ou, se assim vocês entenderem que é para assistência, vão transferir maior recurso para assistência. Mas isso fica livre para a decisão do município na aplicação desse recurso. Eu vou destacar aqui também algo que eu não destaquei no início, mas que tem ajudado muito nas nossas participações e lives. Se vocês quiserem, colocando as dúvidas ali no chat, que a nossa equipe também já vai respondendo, e é claro que aquilo que for dúvida recorrente de todos, a gente coloca aqui também para esclarecer, tá? Mas é importante a gente usar esse recurso para otimizar um pouquinho o nosso tempo também. É importante ainda destacar que o recurso ele vai entrar em 4 parcelas, uma vez que ele entra em 4 parcelas. Então, vai agora de junho, que a gente acredita que é a primeira parcela, junho, agosto, setembro e outubro. São junho, julho, agosto e setembro, perdão. São os 4 meses de crédito aí que os municípios vão receber. A nossa expectativa era que vocês recebessem ainda em maio, né, mas a sanção demorou um pouco mais do que a gente esperava. Eles estão utilizando quase os últimos segundos mesmo para sancionar o texto. E, por isso, os municípios vão receber a partir de junho. Além dos trâmites normais, que quando há a sanção de um projeto, né, que garante recursos aos municípios, o Banco do Brasil, junto com o Tesouro Nacional, vai precisar percorrer, né, um procedimento sistêmico aí para ter, até o fim, possivelmente 10 dias, em 10 dias após a sanção, o Tesouro Nacional consiga transferir as informações necessárias para o Banco do Brasil. Mas é importante destacar que, após a sanção do texto, ainda será necessária a publicação de uma medida provisória do governo federal, né, liberando espaço, recursos no orçamento para o crédito dos 60 bilhões aos estados e municípios. É um pouco mais de 60 bilhões, né?
aos estados e municípios. Então, sancionando, ainda tem um procedimento, que é um rito natural, de publicação de medida provisória, e um rito dentro do sistema entre Tesouro e Banco do Brasil para o crédito do recurso, tá bom? Então, a gente acredita que até a primeira quinzena, isso tudo acontecendo, a gente consegue ter o recurso em conta, tá? Eu estava falando da natureza do recurso, né, que ele não é uma natureza tributária, o dinheiro que está entrando agora não é de origem tributária, ele não vem de impostos, ele é um auxílio. Se ele é um auxílio e não tem natureza tributária, esse recurso ele não tem a dedução daquelas vinculações constitucionais, né? Então, não tem a dedução da saúde, não tem a dedução da educação, mas ele vai sofrer na fonte a dedução do PASEP. Assim como o apoio financeiro, por exemplo, que está recompondo o FPM, né, que vocês estão recebendo, ele não tem nenhuma dedução de saúde e educação, mas ele tem a dedução do PASEP, e isso vai se manter também para o crédito que vai entrar nos próximos dias, tá bom? Só que ainda nesse assunto do auxílio, eu vou passar a palavra para o Eduardo, porque para receber esse recurso, os municípios terão que cumprir com alguns critérios. Então, eu vou passar a palavra para ele vai esclarecer, isso é importantíssimo para os municípios, casos diferentes do que o Eduardo vai colocar, vai impedi-los de receber esse auxílio, por isso que é importante destacar para vocês. Eduardo, você está com a palavra. Thalita, antes da palavra do Eduardo, eu queria só reforçar o que você disse, que os questionamentos, eles sejam feitos aí no chat, e todos serão, sem dúvida alguma, respondidos. E agradecer a participação também de todos que estão nos acompanhando aí no YouTube, no Instagram, e que são assíduos de todos os eventos da FAMES. Saudar também os prefeitos Cristiano Cavalcante de Ilha das Flores, Silvani Manlac de Capela, Alexandre Martins de Pacatuba, Antônio Passos de Ribeirópolis, Cleismer de Brejo Grande, Elaine Araújo de Malhador, Elizabeth de Gararu, doutora Marina, que está aí representando o prefeito também de Pedra Mole, e todos os secretários que estão nos acompanhando. Você está com a palavra. Boa tarde, Jorge, nosso grande amigo. Boa tarde, presidente Cristiano, um lutador aí do movimento municipalista há muitos anos, né? Que estamos aí nesta luta. A todos os prefeitos, prefeitas, secretários, colegas da FAMES e nossos colegas da CNM. Gostaríamos aqui de ressaltar algumas orientações bastante importantes para que, quando sancionado este projeto, né, que gera essa grande ansiedade em todos vocês e em nós também, né, estamos aqui com a página do Diário Oficial aberta, né, Thalita, tentando ver a qualquer momento que sair a publicação. Tem algumas condicionantes que a gente gostaria de chamar a atenção de todos. A primeira é que, para que o recurso seja repassado ao município, o município tem que abrir mão de qualquer ação judicial cuja a ré seja a União e que tenha entrado na Justiça a partir do dia 20 de março de 2020. Então, prefeitos, secretários, prefeitas, por favor, entrem em contato aí com seus procuradores, e se por um acaso vocês entraram na Justiça solicitando o desbloqueio de um convênio, solicitando a retirada do CALC e alguma outra ação, né, judicial, vocês têm que abrir mão desta ação para receber o recurso. Tá? Somente estas ações a partir do dia 20 de março deste ano. Então, não deve ser um volume grande, né? Deve ser poucas ações que tenham por isto, mas isto é pré-requisito para o recebimento do recurso. E como é que se dará isto? A Advocacia Geral da União está fazendo esse levantamento, né, em todas as comarcas, e vai apresentar esta relação ao Banco do Brasil, que vai, então, bloquear o recurso do município ou do Estado.
né? Então, esta é a primeira grande dica e alerta que a gente faz em nome da CNM, e a gente vai contar muito aí, né, presidente Cristiano e Teles, numa divulgação maciça aí por parte da FAMES, para que essa informação chegue o mais rápido possível a todos os prefeitos e prefeitas do Sergipe, para que tomem as providências imediatamente. O prazo é 10 dias após a sanção do projeto para a retirada das ações. Então, é uma coisa bastante importante, porque nós podemos aí ter o desprazer de estar com o dinheiro lá e não poder usar por causa desta questão. Uma outra questão que a gente gostaria de também deixar, alertar a todos os senhores e senhoras e quem usar esses recursos, é que este dinheiro, esses 23 bilhões que chegarão nas contas, e como a Thalita já falou, não vão ser suficientes para suprir todas as perdas que vocês terão, né, por causa da pandemia, mas sempre serão extremamente úteis para que vocês consigam manter minimamente a prefeitura funcionando e a prestação de serviços públicos à população, que vocês utilizem e tenham o controle efetivo da utilização desses recursos, porque os recursos serão depositados na conta movimento de FPM dos senhores. Então, esse dinheiro vai entrar na conta lá de movimento, né? Não tem lá as vinculações constitucionais de saúde e educação, não conterá o do décimo, depois o nosso colega o Marcos vai explicar isso para vocês, mas estará lá na conta movimento, e vocês vão poder transferir esse recurso, vocês vão poder fazer pagamentos com esse recurso, então tenham cuidado de documentar tudo isso, né? Fazer ali um processo administrativo interno, né? Uma pastinha com a cópia do extrato, eu transferi dessa conta para esta conta para pagar a folha de pagamento, eu paguei tal fornecedor. Por que isso, pessoal? Porque todos esses recursos serão depois auditados e fiscalizados pelos órgãos de controle. E isso se dará daqui a um tempo, 6 meses, 8 meses, 1 ano. E se vocês não tiverem com isso documentado, vocês podem depois ter problemas, né, na interpretação desses gastos. Então, tenham muito cuidado com isso, né, cuidem bastante essa utilização, para evitar depois, né, algumas inconvenientes, né, no processo de fiscalização e controle externo sobre esse dinheiro. É bom salientar que esses recursos, eles servem e servirão, né, e tem como objetivo a mitigação do problema da pandemia nas cidades dos senhores. Ah, mas o meu município não teve nenhum caso de Covid. Não há problema, vocês tiveram queda de arrecadação em virtude da pandemia, né? O ICMS aí do Sergipe diminuiu bastante, né? E vai diminuir ainda mais agora, né, no mês de junho. Então, vocês estão já sofrendo o problema do corona nas suas finanças, mas justifiquem este gasto para evitar problemas futuros. E o terceiro item que eu gostaria de ressaltar é que também tenham muito cuidado para não usar esses recursos em coisas que não estão relacionadas ao processo da pandemia. Este recurso ele vem para suprir, né, uma queda que vocês terão na arrecadação. Então, pessoal, não inventem, não sejam muito criativos na utilização do recurso, né? Você já tem um orçamento previsto, como o nosso presidente Cristiano falou na fala dele, e vocês têm que executar esse orçamento, né? Não peguem esse recurso para fazer coisas novas que não estavam previstas, porque vocês terão depois muito problema de justificar estas coisas.
está chegando para nós, a CNM, algumas consultas que nos deixam um pouco, né, apreensivos. Por exemplo, eu posso pegar esse dinheiro e construir a sede da Secretaria de Saúde do meu município? Não, né? Não pode, isso não estava previsto no orçamento e isso não tem relação com a pandemia, né? Então, se atenham, né, à utilização desses recursos para as coisas que vocês já estavam previstas serem usadas no orçamento lá no começo do ano, naquilo tudo que vocês planejaram para este último ano. Lembrando também que tem que ter todos os cuidados redobrados, porque, por enquanto, né, as eleições estão mantidas, os prazos eleitorais estão mantidos, existe uma série de restrições da legislação eleitoral, né? Então, por isso que tudo tem que ser muito bem documentado e justificado para evitar confusões aí no futuro breve. Então, estas eram as primeiras dicas que a gente gostaria de dizer. Depois, no final da live, a Thalita me dá a palavra de novo para falar um pouquinho sobre a transposição dos recursos da saúde, sobre novos recursos que estão chegando na área da assistência e da área da saúde, além desses aí do PLP 39. Obrigado aí a todos, estamos à disposição. Marcos, acho que você já pode iniciar com a sua fala da parte contábil, aproveitar que o Eduardo já introduziu esse assunto importante. Bacana, Thalita, bacana. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal aí da FAMES, boa tarde, prefeitos, boa tarde, colegas da CNM. Agradecer aí pela oportunidade de estar aqui, tirando um pouquinho de dúvidas, esclarecendo e também trocando um pouco de ideias com vocês. A gente precisa falar que esse texto desse PLP ele é muito extenso, ele condensou aí diversos artigos que versaram não só sobre a transferência de recursos da União para o município através desse auxílio, mas também alguns outros pleitos que foram iniciados pela CNM lá em março, no início de março, e que a gente precisa destacar. Primeiro é relacionado ao CALC, né, as condições, os pré-requisitos para receber transferência voluntária e acessar operação de crédito, né, contratar a operação de crédito. A gente vinha mapeando já há algum tempo essa questão do CALC, né? Hoje o CALC tem 15 itens espelhados como pré-requisito para receber transferência voluntária, só que a gente sabe que a portaria 424, ela tem, em média, aí 23 itens, né? E 8 itens a mais que não contém no CALC, né? Que não está contido no CALC. Nesse caso, a gente pediu encaminhou um ofício, né, a CNM encaminhou um ofício para o Ministério da Economia, informando dessa dificuldade que os municípios iam ter para garantir o atendimento a todos os pré-requisitos, né, e assim a gente também levou esse pleito através daqueles 17 itens que a gente encaminhou também ao governo federal, solicitando que nenhum requisito fosse exigido para que o município recebesse transferência voluntária ou que impedisse o município de contratar a operação de crédito, né? E a gente percebeu também que não só os itens do CALC, eles dificultavam a vida dos municípios, mas também aqueles outros itens que não estavam lá elencados. Então, a gente conseguiu construir aí dentro da SPL, né? Agradecer também a bancada aí do Estado por ter ajudado nessa tramitação rápida, e que incluiu aí todas as portarias, leis, decretos, qualquer tipo de lei ou ato infralegal que impedisse o recebimento desses recursos. Então, a partir de agora, a partir da publicação, é claro, dessa lei, nenhum requisito vai ser exigível para que o município receba a transferência voluntária, né? Lembrando, através de convênios, de contrato de repasse, né? As emendas parlamentares, então nenhum requisito vai ser exigível. Um outro item que foi importante também na construção desse PL foi a questão dos itens que alteraram a lei de responsabilidade fiscal. O artigo 65, ele já continha 3 situações de flexibilização. Uma era a questão da despesa de pessoal, né? O município ficava
livre para ter a despesa de pessoal acima do limite, enquanto houvesse esse período de pandemia. A outra situação era a dívida consolidada, e também ele poderia estar acima do limite de uma vez 1,2 da sua receita corrente líquida, e a questão do contingenciamento, né, por limitação de empenho. Então, todos esses itens já estavam contidos na LRF. O que essa lei vai trazer agora, acrescentando, é justamente o que se refere ao artigo 42. Né? O artigo 42 identifica lá que é proibido contrair despesa nos últimos 2 quadrimestres, né, do último ano de mandato, se esses recursos, se essa despesa não puder ser paga dentro do próprio exercício, né, e se ainda assim deixar essas despesas para o próximo exercício, que o faça deixando um lastro financeiro, deixando um recurso na conta para fazer frente a essa despesa. Então, a gente conseguiu construir também na Câmara e no Senado esse texto que, em ações referentes ao enfrentamento ao Covid, esse item referente ao artigo 42, ele vai ser dispensado. Então, caso o município precise aí, de uma certa forma, executar despesa que não possa ser liquidada e paga dentro do próprio exercício, ele pode deixar para o exercício seguinte, porque nesse trecho da lei ela já permite, ela flexibiliza, né? Entre outros itens também foram acrescentados mais dois pleitos nossos, um em relação à operação entre entes, né, a operação de crédito entre entes, que foi permitida durante esse período de calamidade. Eu sei que existem poucos municípios com essa característica, com esse tipo de operação em andamento, e também ao que se refere a contratações, né, em final de mandato. Então, esses foram os itens assim, vinculados à lei que a gente conseguiu construir. É claro que vale lembrar que esse texto ele teve como moeda de troca, né, entendendo o Ministério da Economia, a questão da despesa, do aumento de despesa com o pessoal. Então, esse texto também ele trouxe um aumento do entendimento referente à despesa de pessoal, inibindo a qualquer tipo de contratação que haja aumento de despesa com o pessoal até 2020. Então, vai ficar terminantemente proibido a realização de concursos públicos ou qualquer ato que venha a aumentar a despesa de pessoal, seja ele durante a pandemia ou após a pandemia, chegando até o ano de 2020. Essas são mais ou menos as considerações que a gente queria fazer a respeito da área contábil, mas é importante também lembrar no quesito prestação de conta, né? O Eduardo e a Thalita fizeram questão aí de lembrar dessa preocupação da entidade também com relação à transparência, né? Com relação à prestação de conta. Então, ao mesmo tempo em que está havendo flexibilizações de requisitos para a transferência desses recursos, vai haver também uma grande cobrança na prestação de conta dessas somas. Então, quando a gente ouve falar em controle por fonte de recurso, a gente tem que observar direitinho como é que está sendo empregado esses recursos. Então, esse recurso especificamente do PLP 39, ele entra como recurso livre, e uma parte também vai para a saúde e assistência social. Essa parte da assistência social tem que ficar bem restrita a essas áreas, né? Não pode realizar despesa fora desses dois eixos, e a parte que é livre, ela precisa também ter um controle com relação a todos os documentos que façam prestação de contas, sejam elas através da licitação, através do documento de despesa, a nota fiscal, e mesmo as notas de empenho que são produzidas dentro da contabilidade. Então, a gente cita sempre a cautela que deve ter o profissional aí, o tesoureiro, o contador, o controlador interno, para verificar essas despesas dentro daquilo que foi estabelecido pela própria legislação. Era isso que eu tinha mais ou menos para iniciar a conversa. Passo para você, Thalita, para a gente continuar aí o bate-papo. Obrigada, Marcos. Pessoal, só atualizando vocês, saiu agora uma edição extra do Diário Oficial, a primeira versão ainda, mas ainda não veio com a publicação da lei, infelizmente, mas a gente aguarda que haverá ainda outras edições extras hoje, tá? Eles podem ficar publicando isso até a noite, então a gente vai ficar acompanhando. E eu vou atualizando vocês aqui com o que a gente for tendo de novidades, tá?
Então, para a gente avançar um pouquinho com relação à temática do PLP 39, ainda tem alguns pontos, na verdade, vários pontos do projeto que a gente precisa destacar, e entre eles nós temos as suspensões, as várias suspensões que o texto traz. Eu vou abordar aqui especificamente duas suspensões, que é a suspensão de pagamento de dívidas com a União, a suspensão de pagamentos de financiamentos contratados com instituições financeiras, tanto nacionais quanto internacionais, e a parte da securitização de dívida. E vou deixar a parte da suspensão de dívidas previdenciárias e contribuição patronal para o nosso analista de previdência, que é o Fernando, e ele vai abordar mais profundamente esses aspectos da suspensão da previdência, tá bom? Da parte previdenciária. Então, focando na primeira suspensão, que é a suspensão de dívidas com a União. Na prática, essa suspensão são de dívidas de 99, são dívidas antigas de 89, e, em geral, são dívidas mobiliárias e dívidas do município com instituições financeiras, tanto nacionais quanto internacionais. Em 2001, foi aprovado e publicada uma medida provisória, que é a medida provisória 2185, que permitiu um grande parcelamento de várias dívidas, que são essas que eu coloquei aqui para vocês. Na época, lá em 2001, apenas 180 municípios aderiram a essa medida provisória, ao parcelamento que ela proporcionava, até o parcelamento era de até 360 meses, e 180 municípios aderiram. A gente não tem ainda a lista de quantos municípios de Sergipe estariam dentro desses 180, mas assim que a gente tiver, a gente passa para a FAMES, e a FAMES também distribui entre os municípios para que vocês tenham conhecimento dessa informação e possam, então, dar os passos, né, as ações que precisam para aderir a essa suspensão, tá? Mas é importante destacar que essa suspensão, ela só vai abranger esses municípios, porque o texto do projeto, ele fala especificamente dessa medida provisória que eu estou relatando para vocês, e o pagamento dessa dívida, porque uma vez suspensa, eu vou ter que pagar isso em algum momento, né, e a suspensão é de agora até o final do ano, então até 31 de dezembro, todas as parcelas dessa dívida estariam suspensas, e os municípios começariam a pagar a partir de 2022, e esses valores de agora seriam diluídos na quantidade de parcelas que restam ainda desse grande parcelamento que foi proporcionado pela medida provisória 2185, tá? Essa é a primeira suspensão, como vocês podem perceber, ela não abrange todos os municípios, em geral são grandes municípios, mas ela está proposta no texto e garantida assim que a gente tiver a sanção do projeto, né? A outra suspensão, que aí abrange um maior número de municípios, é a suspensão de pagamentos de financiamentos contratados de operações de crédito, né, com instituições financeiras. No texto do PLP 149, que era ainda o texto inicial da Câmara, ele previa a suspensão de pagamentos de financiamentos apenas contratados com a Caixa e com o BNDES. Só que no texto que ficou e que vai para a sanção, abrangeu todas as instituições financeiras nacionais e também internacionais. Então, na prática, talvez assim, falando em financiamento de operações de crédito, talvez os municípios não se reconheçam dentro dessa medida, mas, por exemplo, o Finisa, que muitos municípios contratam, o programa Avançar Cidades, junto ao Ministério de Desenvolvimento, que muitos municípios contratam também, podem ser objeto, ou quer dizer, serão objeto dessa suspensão, tá? O que o município precisa fazer para poder, então, ter garantida essa suspensão até 31 de dezembro? Primeiro, o município vai precisar procurar a instituição financeira em que operou esse financiamento, né? Então, se o município fez com a Caixa Econômica, ele vai ter que procurar a Caixa Econômica, e na instituição financeira, o município vai precisar fazer um aditivo contratual, inclusive nesse aditivo contratual, o município, junto à instituição, vai negociar a forma de pagamento, tá? A gente está imaginando, e pelas conversas que a gente teve com o Ministério da Economia, que as parcelas suspensas desse ano vão ser diluídas a partir de 2021 nas parcelas restantes que ainda tem desses financiamentos.
mas é importante que isso esteja muito claro nas cláusulas do aditivo contratual que os municípios celebrarão junto às instituições financeiras, tá? Isso precisa ser feito tão logo a lei for sancionada, então, nos próximos dias, os municípios já podem, aqueles interessados, né, já podem procurar a instituição financeira para fazer o aditivo contratual. Sem o aditivo contratual, não tem a suspensão. Então, é preciso que o município faça essa comunicação, se dirija. As agências, em geral, não estão funcionando, né? A Caixa, eu sei que está aberta, né? Meu esposo é da Caixa e ele tem feito os atendimentos normais. Então, creio que a Caixa, talvez algumas instituições estão fazendo atendimentos, né, em horários específicos, e vocês já poderiam, pós-sanção, procurar as instituições para fazer esse aditivo contratual. A parte da securitização de contratos de dívidas com a União, ela está limitada, e eu vou explicar um pouquinho o que é essa securitização, mas é importante eu destacar que são dos contratos de dívidas com a União, tá? Daqueles que, contratos de dívidas daqueles em que a União é a garantidora desses contratos, tá bom? Então, só vão poder ser securitizados os contratos de dívidas em que a União é a garantidora dessa operação. O que seria essa securitização? Ela é um pouco diferente do conceito que talvez muitos conheçam, mas pensem nos financiamentos, nas dívidas, nos contratos de dívidas que vocês têm, que são antigos, que naquela ocasião vocês contrataram a juros e taxas muito elevadas, e a proposta de securitização que está sendo colocada no texto agora do projeto é para garantir que os municípios possam atualizar essas dívidas a juros e taxas mais baixas. Na prática, o custo de endividamento vai reduzir significativamente com a possibilidade da securitização. O conceito mais conhecido de securitização é os municípios cederem a dívida para um terceiro, né, fazer a cobrança, né, fazer a arrecadação a custos de deságio e etc. Mas essa proposta de securitização que está colocada, posta no texto, é justamente para que os municípios consigam reduzir o custo do endividamento, possibilitando que essas atualizações possam garantir taxas e juros mais baixos, tá? Basicamente, é isso que a proposta de securitização traz, mas a CNM está elaborando, na verdade, ela já está pronta, a nota técnica, que nós vamos publicar tão logo o projeto seja sancionado, e amanhã eu quero até deixar aqui um convite a todos, se você me permite, Jorge, presidente Cristiano, fazer um convite a todos os prefeitos que estão nos assistindo agora, secretários, técnicos, contadores, porque amanhã, de manhã, é possível que seja às 10 horas, nós vamos fazer uma grande live trazendo detalhes já do texto sancionado, né, e a gente pretende, claro, depois a gente pode detalhar, fazer um novo webinário, né, para trazer as informações mais detalhadas disso, mas amanhã a gente faria essa grande live com o texto já sancionado. Então, a gente espera contar com vocês aí nos assistindo, mandando as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Basicamente é isso dos 3 pontos que eu disse que eu colocaria aqui, e aí eu vou passar a palavra, então, para o Fernando, que eu sei que a grande expectativa de suspensão do texto do projeto é da parte da Previdência. E o Fernando vai esclarecer para a gente aí todos os aspectos e critérios que são relativos a isso. Fernando, a palavra está com você. Perfeito, boa tarde, Jorge, boa tarde, pessoal, boa tarde, Cristiano, boa tarde a todos os colegas aí da CNM, os contadores, os servidores públicos, todo mundo que está participando aí dessa nossa transmissão, né? Na verdade, assim, pessoal, a gente, nesse PLP 39, que vai se transformar em lei, né, daqui a pouco, a gente está aqui toda hora olhando aqui o Diário Oficial, como a Thalita comentou, nessa grande expectativa, até mesmo porque nós temos um material até mesmo para ser publicado daqui a pouco, né, a respeito disso, nota técnica, bem explicativa em cada ponto desse PLP 39. Bom, pessoal, na parte de previdência, nós temos que ter lá no artigo 9º, nós temos uma seguinte situação, né, existem os municípios que estão com regime geral de previdência, né, ou seja, diretamente com o INSS, existem os municípios que têm o seu RPPS, né, e lá no artigo 9º, ele diferenciou esses dois
sistema de previdência, tá? Ele colocou para os municípios que estão no regime geral de previdência, serão suspensos parcelamentos, né? Os refinanciamentos que vocês têm com a União, de 1º de março até dezembro de 2020. Então, esses parcelamentos serão suspensos. E aí, depois ele vai entrar no final desse parcelamento que você tem. Um exemplo clássico que eu dou é que se você tem um parcelamento que está faltando 10 parcelas, ele será suspenso até dezembro, então ele vai entrar no final da 10ª parcela. Então, 11ª, 12ª, e aí sucessivamente. Agora, é lógico que a gente também está aguardando, após a sanção, uma regulamentação da Receita Federal, né, sobre essa questão do parcelamento, tá? Então, a gente ainda espera essa regulamentação para que a gente possa fazer uma nota técnica especificamente sobre previdência. Fernando, e como é que fica as contribuições correntes? Olha, lá no texto, pro regime geral, as contribuições correntes não serão suspensas. O que está suspenso são os parcelamentos, tá? Parcelamentos especiais, parcelamento ordinário, então, de lei ordinária. Então, assim, tudo isso está contemplado no PLP 39. Já as contribuições correntes serão suspensas somente para quem tem regime próprio de previdência, né? Mas essa suspensão, ela depende de lei própria. Então, o município deverá encaminhar para o seu RP, ou melhor, para o seu legislativo, se ele quiser a suspensão das contribuições correntes do seu RPPS, ele vai ter que mandar uma lei específica para isso, tá? E aí é lógico, lá no RPPS não entra a suspensão dos parcelamentos. Então, o município que tem parcelamento com o seu RPPS, ele não vai poder suspender, nem mediante lei, nem nada, ele não vai poder. A redação, ela deixa bem claro no seu parágrafo 2º, tá, do artigo 9º. Então, pessoal, ele trouxe essa diferenciação entre regime próprio e regime geral. Agora, é lógico que nós estamos aguardando, após a sanção, como eu disse antes, da regulamentação. Após essa regulamentação, a gente vai analisar assim, olha, Fernando, eu consegui suspender a minha contribuição patronal para o meu RPPS. Como é que eu vou calcular agora, como é que vai ser parcelado isso depois, lá em 2021? A gente depende justamente da regulamentação, para ver qual é o índice de atualização, de correção, em quantas parcelas você vai poder fazer depois, pós-pandemia. Então, tudo isso ainda vai ser regulamentado. A gente aguarda muito ansioso para que isso ocorra, essa sanção logo, para a gente poder publicar o nosso material técnico para vocês, para municiar vocês de todas as informações. Então, assim, aí já no regime geral, pessoal, é só realmente os parcelamentos, tá? Aí o pessoal fala, poxa, mas a gente tem dificuldade em pagar a previdência corrente, Fernando. Então, infelizmente, é só os parcelamentos mesmo, até mesmo porque eles vão colocar essa ajuda financeira, que, como o Marco disse, ela é livre. Então, você pode pagar também contribuição previdenciária com esse recurso que vai entrar. Sabemos que o recurso é pequeno, né, mas o Edu deixou bem pontuado aí a preocupação de que as contas, tudo que a gente está recebendo, depois a gente vai ter que prestar conta de tudo, e os órgãos de fiscalização vão cobrar mesmo dos municípios qualquer ação que vocês façam com esses recursos. Então, muito cuidado mesmo, pessoal, inclusive na parte de previdência, nós temos os lançamentos contábeis que vocês vão ter que também analisar com todo critério e cuidado, porque a gente não sabe até mesmo com a questão da eleição, né? Os tribunais de contas estão de olho em tudo isso, né? Principalmente nas contas de vocês. Então, é super importante seguir todo o roteiro que a gente vai colocar ali para vocês, tirarem todas as dúvidas. A Confederação Nacional de Municípios, ela tem uma preocupação imensa com a Previdência, inclusive em parcelamentos, parcelamentos especiais que nós conseguimos conquistar juntos com as associações, os prefeitos, no sufoco, e claro, hoje a gente tem a preocupação de que mesmo a gente conseguindo um outro refinanciamento, a gente tem cuidado com as contas para que fiquem redondinha, né, até mesmo para que o próximo gestor tenha tranquilidade em pagar. A gente sabe que é um momento muito complicado esse da pandemia, então esse PLP 39, ele veio para nos ajudar realmente, né? Existe uma outra situação na Previdência, que a gente até estava trabalhando anteriormente,
que foi a portaria que falava da postergação, a portaria 139, tá? Que ela falava justamente sobre postergar as contribuições previdenciárias para quem estava no regime geral, ou melhor, para quem é do regime geral, né, gente? E aí muitos municípios aderiram a essa portaria. Só que essa conta ela vai vir dobrada lá para frente, né? Que postergou os meses de março, jogou para julho, e abril jogou para setembro, ou seja, você vai pagar em agosto e outubro. Então, o PLP 39, para a gente não fazer uma confusão, ele não vai parcelar esses valores que vocês aderiram na portaria, tá? Então, é bom que a gente fique muito atento para quem aderiu a essa portaria, não pensar, o PL vai me salvar agora, porque chegar em setembro eu tenho 2 prestações para pagar, tanto é que a gente fala de parcelamento, não de contribuição corrente. Então, pessoal, estou me colocando à disposição aqui, a Confederação está à disposição para todas as dúvidas que vocês tiverem em Previdência, pode colocar no chat aqui, a gente vai respondendo ao longo desse bate-papo. Nós sabemos que é muito assunto, é muita coisa acontecendo, mas a gente está pontuando os principais situações para que vocês não tenham problemas lá na frente, tá? Então, a gente está só aguardando essa sanção para publicar o nosso material, como eu havia dito, e vamos juntos nessa luta aí. Tem dúvida, entre em contato com a CNM, a gente vai colocar os nossos contatos, procura os nossos colaboradores, que a gente está aqui para isso. Aproveite a live amanhã também, que vai ser muito esclarecedora, isso é muito importante a participação de vocês. Surgiu uma dúvida hoje, não deu tempo, entre amanhã e manda para a gente, tá, pessoal? Estou à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida de vocês aí. Thalita? Excelente. Eu queria aproveitar, Thalita, desculpe a interrupção, e fazer um questionamento para Fernando. É o questionamento de alguns municípios aqui sergipanos. Como ficam os municípios que têm o FPM bloqueado por dívida previdenciária não parcelada? Olha só, a gente até fez um questionamento na Receita, Jorge, a respeito dessa situação, desses bloqueios, dessas retenções. Tem município que tem um FPM zerado por conta dessas retenções com a Previdência, né? Que foi objeto até mesmo do seguinte aspecto. O município, ele assinou um parcelamento e ele não cumpriu muitas vezes. A Receita também deixou isso claro para a gente. Olha, houve o descumprimento e agora vem o que a gente colocou lá. Vai ser retido do FPM de tal forma que o município, às vezes, não tem nem como fazer um argumento mais forte com a Receita Federal. E, realmente, a Receita ela é muito criteriosa nesse sentido. A gente teve várias reuniões com a Receita a respeito dessas retenções, e eles falaram, o que for retenção de parcelamento, com certeza será suspenso, mas vai ser preciso avaliar cada município na situação dos refinanciamentos, tá? E aí, por isso que a gente pede a regulamentação da Receita, inclusive ela pediu sugestões da gente, a gente está colocando um monte de sugestões, e essa sua pergunta, Jorge, é excelente, porque a gente já colocou isso na sugestão também com a Receita. Falar, os municípios que não estão tendo o parcelamento zerado, ou o FPM zerado, como é que vai ficar? Então, na regulamentação deles, eles vão estabelecer lá quais serão os critérios dessa suspensão. Então, eu não posso adiantar para você que a Receita vai, olha, nós não vamos mais zerar o FPM do município que descumpriu uma regra que tinha lá no passado, infelizmente. Jorge, é importante deixar claro que daquilo que está no texto da lei suspenso, a Receita Federal não poderá bloquear ou fazer qualquer retenção no FPM por conta das competências previstas no texto da lei. O que tem acontecido, aconteceu muito na questão da portaria 139, que teve o diferimento das competências, como o Fernando colocou, da CPP, do regime geral, de março e abril, muitos municípios nos mandaram dizendo, o meu FPM está bloqueado, ou teve retenção no meu FPM por conta dessas competências de março e abril. E aí a gente levou essas demandas para a Receita Federal e em todos os casos, sem exceção, não foram retenções das competências objeto do diferimento da portaria 139. Foram retenções de competências anteriores a março e abril, tá? Então, é importante que as competências previstas no texto da lei não poderão encadear retenção no FPM. Anteriores a essa, que porventura não tenham sido pagas, vão com certeza reter. Ok? Não sei se está esclarecido.
Esclarecido. Muito obrigado. Se você tiver mais alguma dúvida, porque a gente está fechando todos os assuntos agora do PLP para a gente passar para o Eduardo e ele avançar da área da saúde e assistência social. Se tiver outras dúvidas, a gente está à disposição. Senão, a gente já passa a palavra para ele. Pode passar. Vamos Então, lá. Eduardo, está com você. Vamos lá. Oi, pode Cristiano. falar, Cristiano. Edu, só um minuto antes de você passar. Eu recebi aqui algumas mensagens de colegas prefeitos, e aí eles um pouco confusos com relação a essa questão do que pode ser gasto ou não com recurso, que a gente tinha propagado antes, que era um recurso livre, né, que era uma recomposição de FPM, que era uma recomposição do ICMS, do ITBI, do ISS, enfim, desses recursos. E aí, eu expliquei a eles, novamente, que esse recurso que vai entrar, dos 20 bilhões, eles podem ser utilizados para custear a administração, para pagar folha, pagar combustível, pagar o que é inerente à manutenção da administração, da prefeitura, das secretarias, enfim, de tudo isso. Eu queria só essa confirmação, pode ser sua mesmo, e não fique nenhuma dúvida, nem crie um... O pessoal, rapaz, não pode usar o dinheiro. Claro que pode usar, o que não pode você não tem nenhum caso de Covid, uma coisa desse tipo, você diz, eu vou construir um estádio de futebol. Né? É exatamente isso, presidente. O que a gente quis alertar na nossa fala foi isso, que assim, o recurso ele entra de forma livre, só que o projeto de lei, esse PLP 39, ele cria o Programa Federativo Emergencial de Combate à Pandemia do Covid, né? Então, o dinheiro ele vem com este intuito, né? Para se manter a administração pública nesse período de pandemia. Então, o que a gente quis ressaltar, e é exatamente isso que o senhor está dizendo, o recurso vai poder ser usado na administração como um todo. Inclusive, eles colocaram textualmente no artigo lá que pode ser usado sim para pagamento de folha de pagamento, da saúde, da assistência, da obras, de quem vocês acharem que deve ser gasto, mas o que a gente está alertando é que façam, né, a justificativa e o controle deste gasto. A única recomendação é esta, para que depois, daqui a 5 meses, 8 meses, eu não me lembro mais por que eu usei esse recurso, e aí o órgão de controle vai dizer, pô, você transferiu esse dinheiro desta conta para esta, fez este pagamento, mas por quê? Qual é a justificativa disso? Então, o que a gente está alertando é isso. Bom, eu quero construir alguma coisa que eu estava prevendo. Usa daí o dinheiro, os recursos próprios para fazer isso e não esse dinheiro que entrou nesta conta com este intuito, com esta finalidade do Covid-19. Né? Só para não se misturar, né? E vocês terem problemas depois na hora da prestação de contas. Perfeito. Só mais uma dúvida aqui que chegou agora. Esse dinheiro ele vai entrar numa conta diferente da do FPM, no caso? Não, vai entrar na mesma conta de FPM. Na mesma conta. Mesma conta. Aí, uma pergunta. Com esse dinheiro, pode-se fazer o repasse do duodécimo da Câmara? Você vai poder, assim, aí é não que entra entra essa... para a base de cálculo, é importante vai entrar isso. na base de cálculo do ano que vem, né? Certo. Mas se você está sem dinheiro para passar o dinheiro da Câmara, e você tem que passar o dinheiro da Câmara lá no dia 20, e ter disponível esse dinheiro na conta, você faz esse aporte, mas justifica, abre um processinho lá interno na feitura e diz, estou depositando este recurso para a manutenção do poder legislativo do meu município, porque não tenho dinheiro para fazer isso, entendeu? Perfeito. Ok. Para não há problema de vocês depois serem, né, chamados à atenção e ter as contas reprovadas porque não usaram esse dinheiro de forma adequada. Tudo é possível, desde que bem justificado. O que a gente está alertando vou construir um estádio de futebol e isso não vai ser aceito.
né? O órgão de controle vai dizer o seguinte, olha, isso aqui não tem relação com a pandemia, e eu vou, então, glosar este gasto do recurso. Né? Esta era a intenção. Isso que a gente está alertando, acho que o Marcos também queria falar sobre isso. Eduardo, como a gente vai receber parcelas distintas, né? Uma parte vai para assistência social e outra para saúde, e a outra vai ser acreditada de forma, digamos assim, livre, é observar só se esse recurso que vai ser usado para pagar o do-décimo é essa parte que é livre, porque a assistência social e saúde, ela de forma nenhuma pode ser usada para pagar do-décimo. Então, vocês vão ter que ter um bom controle, né, do secretário de Fazenda ali, o pessoal da tesouraria, um bom controle da forma de utilização desse recurso. Mas, assim, desde que seja bem justificado e você tenha ali o extrato, né, de onde saiu, onde entrou, eu creio que não vai haver problemas depois com os órgãos de controle. Né? A ideia que a gente quer passar aqui é esta, né? A nossa briga toda, prefeitas e toda a nossa discussão no Congresso, é que o dinheiro fosse realmente livre para plena utilização por parte dos gestores, né? Mas, claro que tudo tem que ter controle, na administração pública tem que ter cuidados para evitar depois, né, inconvenientes aí na prestação de contas e por os órgãos de controle. Era isso? Eu queria, então, avançar um pouquinho. Posso voltar Claro. para o tema, Strans? Veja, vocês poderiam exemplificar algumas ações que podem ser aplicadas, por exemplo, os recursos da assistência. Há muita dúvida nesse sentido. O que é que eu posso fazer com o recurso da assistência? O que é que eu posso fazer com o recurso da saúde? Esse recurso da saúde eu vou poder fazer investimento. Bom, o que a gente... Esses 3 bi dos 10 que estão vinculados à saúde e assistência, conforme a Thalita já falou, ele não tem nenhum tipo de amarra, tá? Você pode usar 99% do dinheiro em saúde e 1% na assistência se quiser, ou o contrário, ou meio a meio, vai depender da ação de cada município. Tá? Então, primeiro, não há vinculação de percentual, ele só tem que ser usado ou em SUS ou em SUAS, tá bom? E ele vai servir para pagar a folha de pagamento. Se eu estou precisando de recurso para pagar a folha de pagamento da saúde daquele mês, eu posso usar esse recurso, né, para completar a folha, ou se der para pagar a folha, e justificar, e vai me sobrar de recursos livres que eu teria que aportar para o pagamento. Vocês podem fazer troca, né, de fonte para executar esse recurso. Na área da assistência, vocês vão poder, então, na área da saúde, poder comprar medicamentos, comprar testes, né, a manutenção das ambulâncias, aí vai depender da situação da pandemia em cada uma das cidades, né? A transferência de pacientes para os hospitais de referência, a pactuação de novos leitos lá na CIB, que vocês têm que aportar recursos, vocês vão poder usar esse dinheiro nessas ações que estão extremamente relacionadas à área da saúde. Na área da assistência, vocês vão poder fazer os auxílios, aqueles eventuais, que é uma reclamação muito grande dos prefeitos, né, aquelas, infelizmente, né, vale funeral, né, questão de caixão, questão de cesta básica, vocês vão poder comprar com esse dinheiro, fortalecer ações já do CRAS e do Crescimento, que está vindo dinheiro específico para isto, mas vocês vão poder escolher, né, cada gestor vai poder escolher em que gastar essa partezinha dos 3 bilhões que está vinculada a ações de SUS e SUAS. A parte maior, dos 20 bi, esta está livre desde que toma esses cuidados aí para não sair sendo muito criativo e gastar em coisas que depois não tem como justificar. Mas vocês vão poder manusear esse recurso de forma bastante livre, né, e de forma que possam executar, né, para atender a população e os problemas que vocês estão tendo
em cada uma das cidades de vocês. A ideia é essa, e o que o Congresso aprovou foi isso. Edu, só uma dúvida a mais. Os 23 bi, eles serão repassados na conta do FPM. Do FPM. Exatamente como vocês estão recebendo agora a reposição do FPM. Certo. Tá? Você, para a contabilidade, para eu, como cidadão, se eu vou olhar no extrato de Ilha das Flores, lá, prefeito, eu vejo assim, ó, esse dinheiro entrou numa conta chamada AFM, e depois entrou na conta de FPM de vocês, na conta movimento de FPM. Tu lá dentro da prefeitura, o teu tesoureiro, o teu secretário de fazenda, vai consultar o extrato, o crédito já está direto na conta movimento, tá? Então, essa conta AFM é uma conta de repasse para facilitar a rastreabilidade do dinheiro para a questão contábil, né? Vai acontecer a mesma coisa. Mas você, na prefeitura, vai estar o crédito integral na conta FPM movimento da prefeitura. Por isso que tem que ter esse cuidado. Ele vai cair num dia específico, num dia diferente do dia do FPM, para que você identifique, olha, isso aqui é o dinheiro vindo do aporte financeiro. E ele tem uma natureza, que é uma natureza não tributável, ele não tem origem de tributo. Ele é um apoio financeiro por parte da União, por isso que ele não incide Fundeb, ele não tem as vinculações de saúde e educação, não tem duodécimo da Câmara, por causa dessa natureza do recurso que é diferente. Mas na prefeitura de cada um de vocês, vai estar na conta movimento de FPM o crédito. Entendi. Então, é muito parecida com a conta da saúde, onde entram todos os repasses os repasses de custeio da saúde e também entra o incremento do PAB, por exemplo. Isso, exatamente. Ok, obrigado. Minhas dúvidas estão contempladas. Ok. Alguém mais aí? Podemos avançar, Edu. Tá, outra coisa que eu queria aproveitar a live era para que os prefeitos, secretários já ficassem atentos, porque esta luta, né, que a gente está tendo aqui em Brasília, com o apoio do Cristiano, já está, assim, tem alguns frutos já acontecendo, né? Então, a gente conseguiu, ainda no mês de abril, um aporte de 2 bilhões 550 milhões para a área da assistência social, do Ministério da Cidadania. Desses 2 bilhões e 500, o Ministério já divulgou 2 portarias para recursos diretamente na área da assistência. São 600 milhões para fortalecimento das ações lá dos municípios do CRAS e do CREAS, que começaram a ser liberadas nesta segunda-feira, então já podem olhar nos extratos, já tem alguns repasses para isso. E um outro recurso que eu queria chamar a atenção, que é que foram 900 milhões para o Brasil inteiro, para questões de abrigamento de moradores de rua, compra de EPIs para os funcionários que atuam dentro dos CRAS e dos CREAS, e para compra de cestas básicas, tá? E são recursos bem interessantes, não havia dinheiro para isso, foi um programa que o Ministério adotou aí junto com a gente, e cada município tem que entrar dentro do portal da cidadania e dar um aceite para receber este dinheiro. Serão 3 parcelas, a ideia é para retirar todos os moradores de rua das ruas, né, para botar eles em abrigos, e o Ministério está mandando R$400 por morador por 3 meses para vocês abrigarem. E mais esse kit completo para comprar as EPIs, e mais a quantidade lá, X, que eles determinaram de cestas básicas, para vocês poderem comprar e distribuir na população, né, atendida lá pelos programas sociais. Então, isso já está acontecendo, são 2 repasses,
um especificamente para esta questão dos abrigamentos e outra para fortalecer, né, toda a área da assistência que vocês já têm nos municípios de vocês. Da área de saúde, também já foi liberado 4 bilhões para ações de média e alta complexidade e de atenção básica, e queria aqui alertar aos senhores que está já, o governo já enviou para o Congresso 4 medidas provisórias que vai liberar mais 29 bilhões para a área da saúde, tá? Isto entre União, estados e municípios. Então, isso deve começar a acontecer já no começo deste mês de junho, valores bem significativos para atendimento da área da saúde para os municípios. Eles vão vir numa rubrica própria chamada Covid-19, onde vocês poderão usar esses recursos dentro dos 6 blocos de forma livre. Eu estou precisando de dinheiro para vigilância sanitária, vocês vão poder botar lá. Estou precisando de dinheiro para o MAC, estou precisando de dinheiro para o PAB. Vocês vão poder utilizar esses recursos desta maneira. Outra grande vitória que a gente conseguiu é a liberação das emendas parlamentares impositivas, né, as emendas individuais. No mês passado, o governo liberou 5 bilhões de emendas, este mês está liberando semanalmente um grupo grande, toda semana um grupo de emendas parlamentares impositivas, que também vocês poderão usar, né, naquilo que foi pactuado pelo deputado e vocês gestores dessas emendas. E também, pessoal, as emendas parlamentares não impositivas, né, os deputados tinham que trocar o objeto para a da saúde, isto já foi feito, e também o governo está começando a liberar. As emendas especiais, que é aquelas, Cristiano, daquela grande luta de muitos anos, para que o dinheiro fosse direto na conta dos municípios, essas são chamadas emendas especiais. O sistema fechou na sexta-feira passada, e a partir agora da primeira semana de junho, esse dinheiro começa a entrar na conta dos municípios. Também é dinheiro livre para custeio, e entrará também na conta movimento de FPM de vocês. Também são recursos aí que os deputados colocaram, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais de dinheiro livre para que vocês possam usar de forma, como está lá previsto na emenda, pela manutenção, né, pelo que vocês acharem da melhor maneira. Então, são uma série de recursos que começarão a entrar, cada um deles tem uma sistemática, tem uma portaria, tem uma forma, né, de contabilização e de cuidado, que eu gostaria de pedir muito que vocês se organizassem para evitar depois problemas maiores na prestação de contas. Mas as coisas estão começando a andar, né, de acordo com a luta aí de todos nós aqui, do movimento inteiro, da CNM, da FAMES e assim por diante. Eduardo, Thalita, se vocês me permitem, eu vou responder aqui uma pergunta do chat. O colega Lorival perguntou se tem repercussão nos percentuais de 15% e 25% da educação. Lorival, esse dinheiro ele não faz parte da base de cálculo, né? Como a gente já falou aqui, ele não é resultante de dinheiro de impostos, então ele não faz parte dessa base de cálculo para efeito da aplicação do limite. Porém, nada impede de você executar esse recurso em ações relacionadas à educação e saúde. Isso aí cabe ao gestor, fica discricionário do gestor identificar qual é a melhor política que ele quer atender. Com relação a essa outra pergunta, relacionada aos recursos da Assistência Social, a gente tem uma nota técnica, né, foi feita aí pela Rosana. Parte que para incremento do CRAS e do CREAS, você já tem uma política, você já tem um orçamento baseado nesses recursos, então você já pode executar de forma livre. O recurso da outra portaria, se não me engano, é a 279, ela traz os recursos específicos, EPIs, alimentação e cofinanciamento
no caso, para receber, né, para você gastar, por exemplo, com aluguéis, para receber esse pessoal em vulnerabilidade. Então, você pode sim utilizar dentro de cada característica desse recurso. Quando você for fazer o filtro lá dentro do site da Sensor, você vai ver atrás a condição lá, EPIs, e é um recurso relacionado ao COVID. Então, facilita você a fazer esse filtro. Esses recursos que veio através dessa portaria, esse recurso extra, eles vieram em contas específicas, contas novas abertas, e tem lá a data que foi creditado e a conta específica. Já o que veio para o CRAS e para o CRES, que é a 379, elas não tiveram abertura de novas contas, e elas entraram para, como o Eduardo falou, incrementar o que já existe, o CREA e o CRAS, por exemplo, né? Então é isso. Edu, voltamos para você ou já finalizou? Não, eu creio que sim, que eu tinha para dizer, só a transposição das contas da saúde, essa eu não falei, Jorge, se tu queres que eu também comente, essa também foi a Lei Complementar 172, que permite prefeitos, prefeitas, secretários, que vocês façam a transposição dos saldos das contas antigas vinculadas à saúde para a conta movimento da saúde deste ano, tá? Só tem que identificar ali o que tem de saldo. Isso é muito fácil de identificar, é só entrar no Fundo Nacional de Saúde, vocês fazem uma consulta de todos os valores que tem lá disponibilizados para cada município, e vocês podem fazer essa transposição pela Lei 172. Só tem algumas pequenas restrições, por exemplo, uma obra, a construção de um posto de saúde que está parada pela metade. Essa vocês não podem, né, transferir o recurso, mas saldo de aplicações financeiras, resíduos que ficaram lá, é mais uma ajuda, né, para vocês usarem agora neste momento da pandemia. Né? Isso é uma conquista também muito grande. Existem aí cerca de 4 a 6 bilhões de reais parados nessas contas que vocês poderão, a partir de agora, usar, e tem um prazo definido só até o final do ano para fazer essa transposição, né? Depois de 31 de dezembro, as contas permanecem bloqueadas lá e com as restrições das tabelas, das portarias anteriores da área da saúde. Então, sejam rápidos, né? E não é necessário... Só é necessário vocês comunicarem o Conselho Municipal de Saúde, não precisa ter autorização deles, é só fazer uma comunicação. Peguei este saldo aqui, destas contas, e coloquei nas contas movimento da saúde deste ano e vou usar em tais ações. Tá? Vocês só precisam comunicar os conselhos municipais. É isso, Thalita, volta para você. Então, Jorge, eu não sei se tem alguma dúvida, acho que no chat aqui não tem mais nenhuma. Não sei se tem questionamento de Jane Almeida, do município de Itaporanga da Ajuda, com relação à possibilidade de ampliar o número de beneficiários. Com relação à questão da assistência? Isso. Da assistência. Bom, isso aí já veio meio que um pacote pronto, tá, pessoal? Assim, foi uma construção, né, do Ministério da Cidadania, já com o recurso que a gente conseguiu, foi toda uma... Eles colocaram aquilo ali, aquela quantidade, a partir, né, do que estava no CAD único, né, e como o CAD único está bloqueado desde janeiro deste ano, para novas inclusões, ficou de a gente depois discutir uma nova rodada disto com o Ministério da Cidadania. É bom saber disso, prefeita, porque a gente já vai levar essa informação ao Ministério para a gente fazer uma nova discussão da ampliação desse número de beneficiários. Pronto, Strans, no caso, a pergunta aqui do município é benefício pago em dinheiro. O município dá uma ajuda de custo às famílias em vulnerabilidade social e quer saber se pode utilizar o recurso que vai receber para ampliar esses beneficiários. Aí eu vou pedir desculpas, porque aí nesse detalhe eu não posso
não sei como é que funcionaria. Eu gostaria, se fosse possível, Jorge, e ao município que está fazendo a questão, se puder fazer isso por escrito para a gente na CNM, a gente solicita ali que o pessoal da assistência dê uma olhada, se é possível, não é possível, eu não conseguiria responder isso dessa maneira aqui. Ok, Eduardo, muito obrigado. Então, já vou encaminhar para você o questionamento do município e você providencia a resposta depois, nós encaminharemos para ele. Agradecer também a presença do prefeito Igor Oliveira, de Poço Verde, o prefeito Marcel de Campo do Brito, que também estão nos acompanhando. Eu acho que Thalita caiu. Estou aqui. Ô, Thalita, desculpe, pensei que você tinha caído. Estou à disposição. A gente finalizou aqui os assuntos que a gente tinha para abordar, Jorge, e se tiver dúvidas, a gente está aqui à disposição. Nós temos alguns prefeitos participando, vamos ver se os prefeitos têm algum questionamento. O prefeito Marival também, que acabou de entrar, e os demais prefeitos. Se tiverem algum questionamento a fazer, podem ficar à vontade. Nenhum questionamento? Alguma coisa, Marival? Você entrou agora, quer fazer alguma pergunta? Jorge, na verdade, entrei agora, nem me atentei bem para isso, não tive condições de entrar antes, então, sem perguntas no momento. Ok. Está gravado, né, Jorge? Depois ele consegue assistir. Não, com certeza. Farei isso posteriormente, com certeza. A gente vai, Jorge, prefeitos, aí para tirar um pouquinho dessa ansiedade toda. Como a gente está em Brasília, a gente vai sair daqui e vai levar a caneta lá para o presidente Bolsonaro, que deve ser um problema da caneta dele, que está sem tinta, para assinar a sanção do projeto. A Thalita já entrou em contato lá com a assessoria, a gente vai levar para ele a canetinha lá, BIC, para ele assinar. Com certeza, hoje ele sanciona, ele não vai esperar ser promulgada, não. Vai sancionar. Então, acho que é isso. Vocês têm mais alguma observação a fazer? Eu queria abrir até para as considerações finais de vocês, Eduardo. Tá bom. Para nós, da minha parte, quero agradecer muito, né, toda a sempre cortesia, né, e é sempre bom falar aí com o pessoal da FAMES, Jorge, ao prefeito Cristiano, um grande companheiro aí de luta, né, todos os prefeitos, prefeitas e gestores aí do Estado, dizer que sempre estamos à disposição no que precisar, né, qualquer dúvida, questionamento, qualquer questão que a gente possa, de alguma forma, aí, ajudar os senhores e as senhoras aqui em Brasília, a CNM está à disposição. Né? A nossa supervisora, aí, a Thalita, nos comanda e a gente obedece. Né? Então, estamos aí todos aí à disposição de vocês e muito obrigado aí pela paciência de nos ouvir por esse tempo todo aqui nesta live. Thalita, acho que o Edu falou por todos nós. Né? A gente só quer realmente agradecer. Alex, você quer falar alguma coisa? Antes de finalizar, nós temos mais duas perguntas aí no chat. Né? Uma do Lorival Freire, que ele pergunta: posso fazer pagamentos de despesas já realizadas com esses recursos, como exemplo, né, aquisição de cestas básicas? Acho que nessa parte, na questão da assistência. E também temos da Janaína Borges, ela perguntando se os 20 bilhões do recurso livre é conforme a necessidade local, e se não seria necessariamente com justificativa para ações do Covid. Então, Janaína, vou responder a Janaína e o Edu responde... Lorival, né? Isso. Lorival, isso. Janaína, com relação aos 20 bilhões que você pergunta, tá? O recurso, ele é livre, sim, mas como nós colocamos, o artigo 5º, que é o texto do caput que dispõe sobre esses auxílios, ele diz que o recurso, ele vem para ações de enfrentamento à Covid e recomposição do orçamento, tá? Então, ele pode ser utilizado, sim, para ações que vão recompor aí o orçamento, e o que a gente tem colocado em todo momento
é que é importante, sim, que os municípios justifiquem, porque mesmo a parte orçamentária, ela vem por conta da pandemia, a recomposição na parte do orçamento das receitas municipais, ela é necessária porque a pandemia reduziu as receitas. Então, na prática, tudo que vai ser utilizado, todas as ações para o qual essa receita vai ser utilizada, ela tem, sim, um foco que precisa ser justificado por conta da pandemia, tá? A gente reforçou isso lá no início, é importante reforçar aqui, sim, é necessária essa justificação, atrelando as ações de pandemia e recomposição orçamentária, e até porque os tribunais, com certeza, vão exigir algum detalhamento dessas despesas. O próprio texto da lei, na parte das suspensões de dívidas, ele atrela que os recursos que estão suspensos, que, em tese, sobrariam nos seus orçamentos, eles precisam também ser gastos com ações de enfrentamento à pandemia, tá bom? Então, sim, é importante e é necessário que sejam, assim, justificadas, tá? Edu? Sobre a questão ali, prefeito Lorival, eu creio que não há problema nenhum, né? Você já teve o gasto, né, na distribuição de cestas básicas já em virtude da pandemia, você vai poder justificar e fazer o pagamento, né? A gente só está batendo nessa tecla da questão de vocês fazerem o processo ali interno, né, com esses papéis ali dizendo por que fizeram isso, justificando, porque isso vai ajudar muito vocês, porque a gente ressalta, né, até a data de hoje, as eleições estão mantidas, os prazos eleitorais estão mantidos, então é o último ano de mandato, né, no meio de uma pandemia, então toda e qualquer ação que vocês fizerem, né, pode sofrer aí depois interpretações diferentes dos órgãos de controle. Mas eu creio que se fizer um processo ali justificando que foi entregue, as cestas já foram, você está pagando, aquilo foi entregue para aquelas famílias que têm um critério de seleção, né, não vai haver problema nenhum, né. Mas aí pede um parecer do seu procurador jurídico também, anexa na pasta, né, para ter seguro que não vai se incomodar depois com isso. Eu não sei se a gente continua aqui nos agradecimentos ou... Pode continuar, Thalita, por favor. Então, na verdade, Jorge, presidente Cristiano, prefeitos, técnicos, prefeitos que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo aqui, a gente só quer agradecer. Infelizmente, ainda não foi sancionado, eu queria poder dar essa notícia para você. Ainda não está no Diário Oficial, mas a gente vai acompanhar aí até mais tarde, tá? E, no mais, estamos à disposição. Se tiverem dúvidas, por favor, passem a FAMES repassa para a gente tenta esclarecer, nós estamos juntos nisso, em todo esse processo, né? E a gente deseja que em seus municípios não tenham, de fato, nenhum caso, ou mesmo aqueles que tenham, que essas pessoas consigam se recuperar rapidamente. A gente está, eu sei que cada um tem a sua religião, o presidente sempre coloca muito também isso, e eu creio em Deus também, e eu creio que essa situação vai se resolver, vai se amenizar, e nós vamos voltar bem todos, né, e os recursos, tudo vai chegar aí para que vocês consigam, de fato, fazer as ações e atender a população naquilo que eles precisam. Presidente Cristiano, Alexo, Benício, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu só vou reforçar o que a Thalita disse aí, pessoal, que a gente tem um recurso agora que tem que ser bem utilizado, né? É essa questão mesmo do isolamento, manter o distanciamento, a gente sabe que é bem complicado, bem difícil, a questão do uso da máscara, a higienização, que a gente já tem que ter isso desde de berço, né? A gente só está reforçando agora, mas é super importante essas medidas de protocolo de saúde, né, que a gente tem que pensar, principalmente não só em nós, no próximo, como a Thalita bem disse aí, e claro, a gente realmente é uma ferramenta nova esse tipo de reunião, né, mas ao mesmo tempo aproxima a gente dos municípios, é excelente isso, essa ferramenta é extraordinária, a gente
entra na casa das pessoas, né? É interessante isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que isso volte a essa questão humana mesmo que a gente tem, né? Esse contato humano, essas visitas aos municípios, nós temos o CNM Qualifica, então está sendo tudo, a gente está se reinventando. Então, para isso, realmente esse cuidado com a saúde é primordial, porque não adianta nada a gente estar aqui falando e daqui a pouco não estamos mais, né? Então, se cuidem e a gente quer rever todo mundo em breve. Jorge, quero também colocar aqui, só aproveitar a palavra da Thalita, do Edu e do Fernando, que todos, como todos nós temos nos cuidado, que os municípios de vocês, os nossos prefeitos, nossos gestores, estejam sendo bem tratados, sendo acompanhados todo com os protocolos, né, da saúde, e que só quero colocar também a questão caso, assim que tivermos a sanção do PLP, como a Thalita colocou aí, da nossa ansiedade, né, que nós vamos lançar lá no nosso site, vai estar no nosso site, uma notícia com a nota técnica explicativa de ponto a ponto do PLP, e também o perguntas e respostas, que nós pegamos as principais perguntas dos gestores, as principais indagações deles no nosso site, no nosso portal lá do Covid-19 da Confederação, nós vamos deixar disponível para todos vocês. Novamente, muito obrigado pela oportunidade de estar com nossos prefeitos, gestores. Obrigado, presidente Cristiano. Obrigado, Jorge, por essa oportunidade. Até mais para todos. Tchau, tchau. Presidente Cristiano. Bom, eu quero só primeiro registrar aqui também a presença da prefeita Silvani, que está aqui conosco, participando aqui da reunião, e aqui o computador é conjugado. Então, agradecer aqui, né, a palestra de todos, uma palestra muito esclarecedora. A gente vê os desafios que nós vamos ter pela frente. Primeiro, na conquista desse recurso, que não é um novo recurso, é apenas uma compensação diante desses 74 bilhões que os municípios irão perder nesses meses, já estão perdendo, e nós conseguimos para suavizar 23. E mesmo assim, esses 23 tem muitas situações que precisam ser revistas para que nós não tenhamos nenhuma surpresa, né, no futuro. Surpresas desagradáveis, principalmente com situações que a gente, algum secretário, mesmo que sem má fé nenhuma, sem dolo, mas que por falta de conhecimento use esse recurso de alguma forma e amanhã nos traga uma dor de cabeça, um processo, enfim, mais trabalho. Então, eu quero agradecer aqui, em nome dos prefeitos do Estado de Sergipe, da CNM, todo o corpo da CNM, agradecer da FAMES, já estou falando na CNM, a FAMES, agradecer à CNM, a todos que estão aqui participando. A gente vê, eu costumo dizer aqui no nosso estado, que se a CNM não existisse, os municípios não existiam mais. A verdade é essa, a gente vê o quanto a CNM nos dá o suporte, a orientação, a representação e o respaldo para que a gente possa exercer o mandato de prefeito, de vice-prefeito, de forma verdadeira e principalmente legítima e segura. Então, só agradecer mais uma vez a cada um de vocês e mandar um abraço, um forte abraço no nosso presidente Vladimir Haroldo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e ilumine o nosso caminho. Um abraço em todos. Presidente Cristiano, eu queria só aproveitar, Elias também está participando, viu? Está aí desde o comecinho. Elias, eu gosto, muito bem, Elias. Forte abraço, viu, Elias? Aproveitar, presidente, para parabenizar ao Marcos, a Thalita, ao Alex, o Fernando, o Eduardo Stranz, ao Elias, que tem desempenhado esse papel tão importante, né? Hoje é o dia da glória, né, que é a sanção do projeto de lei, mas também houveram os dias de luta, de debates acalorados, de discussões para se construir um texto que fosse mais favorável aos municípios. Parabenizar também você, presidente. Nós estamos no nosso 25º webinário, todos realizados agora no período de pandemia. Você realmente tem levado os pleitos dos municípios para a CNM, tem lutado lá junto com o nosso presidente Haroldo, junto com toda essa equipe brilhante.
a quem eu gostaria assim, de fazer uma homenagem especial no dia de hoje, que nós estamos colhendo esse resultado, que graças ao empenho de todos vocês, a dedicação de todos vocês, com certeza, nós que estamos aqui na base, vamos ter uma benesse, vamos ter uma arma efetiva para lutar contra essa crise, contra essa pandemia que está assolando todo o Brasil. Nós sempre lidamos com técnicos de gabinete, né, dos ministérios, que não conhecem a nossa realidade. E quando nós temos a oportunidade de participar de um debate desse nível com vocês, que não só conhecem a realidade do gabinete, mas também conhecem a realidade prática do município, ardores, os sofrimentos, então, com certeza, hoje é um dia de alegria, hoje é um dia exitoso para todos os técnicos e prefeitos que tiveram a oportunidade de participar desse evento. Então, meus parabéns, minha saudação para todos vocês. Presidente, você também está de parabéns, não para, é 24 horas por dia, né? Quase todo dia tem reunião da CNM, já está quase saudando todo mundo como presidente da CNM. Você tem pretensões esse ano? Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado a todos pela participação. Esse é o nosso 25º evento. Eduardo Stranz aí já demandou que nós teremos mais eventos técnicos, vamos falar sobre um pouquinho mais sobre essas áreas quando saírem as regulamentações para orientar mais detalhadamente todos os municípios na correta aplicação desses recursos. Um abraço a todos, se cuidem e, como bem diz o presidente Cristiano, isso vai passar.